Eu olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno os seguia e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra. E com a espada, e com fome, com a peste e com as feras da terra. Isso está em Apocalipse 6:8. E aí, você acredita que nós estamos trilhando aí um caminho sem volta para viver um mundo unificado? O discutível governo mundial? Se você já ouviu, vai entender um pouco aqui nessa matéria. Se nunca ouviu, talvez esteja um pouco desinformado aí. Mas vai entender que está ligado a esse projeto das grandes nações e dos grandes bilionários do mundo. E você acredita que isso seria aí um sinal dos últimos tempos? Pois é. Fica aí porque depois da vinheta nós vamos entrar nesse assunto que é um tanto espinhoso e tem gente que não quer que você fique sabendo, né, com um pouco de antecipação. Mas não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Então vamos lá. Pois é, muitos encaram esse assunto como pura teoria da conspiração, e é por isso que temos que pesquisar, analisar todos esses acontecimentos, né, para que você não fique aí acreditando em qualquer coisa que te dizem. O conceito de um governo mundial, global, ou simplesmente uma cosmografia, refere-se à ideia de uma autoridade política que exerce jurisdição sobre todo o planeta Terra. Embora haja muitas discussões e teorias sobre um governo mundial, na prática ele ainda não existe, né? No entanto, a gente sabe que tem várias organizações internacionais que desempenham esses papéis, né? Papéis importantes na coordenação aí de questões globais, como as Nações Unidas, a ONU, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre outras. A ideia de um governo mundial pode ser vista como um ideal de cooperação global e governança para resolver problemas que afetam toda a humanidade, como mudanças climáticas, segurança global, pobreza, né, a pobreza extrema, e pandemias. E isso é o que te promete, né? Esses organismos internacionais, eles prometem exatamente essas coisas excelentes, né? No entanto, existem opiniões diversas sobre como um governo mundial deveria ser estruturado e quais seriam suas implicações para a soberania nacional. E diversidade cultural, né, entre outras aí, alguns defendem a ideia de um governo mundial como uma forma de promover a paz, a estabilidade, garantir justiça global, facilitar a cooperação entre as nações. Outros
são céticos em relação a um governo mundial devido a preocupações excessivas de poder e a possibilidade, é claro, do abuso de autoridade. E a questão da soberania nacional é central nas discussões sobre um governo mundial. A soberania, é claro, refere-se ao poder supremo de um Estado sobre o seu próprio território e sua população, incluindo aí sua capacidade de tomar decisões independentes e sem interferência externa. E aí um governo mundial poderia potencialmente afetar essas soberanias dos países de várias maneiras. Um governo mundial poderia, por exemplo, envolver a transferência de parte da autoridade de um poder decisório do Estado-nação para uma autoridade centralizada. Isso poderia levar a uma diminuição da autonomia e da capacidade dos países de determinar suas próprias políticas em áreas como da segurança, economia e legislação, principalmente. Um governo mundial poderia haver, claro, aumento na regulamentação internacional em áreas como comércio, meio ambiente, direitos humanos, segurança global. Isso poderia limitar a liberdade de ação dos países, impor padrões e políticas comuns que poderiam não ser do agrado de todos os estados. Porque sob o governo mundial, os países poderiam ser obrigados a cooperar, cumprir certas políticas de acordos internacionais, mesmo que contrariem seus interesses nacionais ou valores culturais. Isso poderia reduzir a autonomia dos estados e limitar a sua capacidade de tomar decisões independentes. Eu creio que até aqui, que nós falamos, conseguimos entender que a instalação de um governo mundial vai realmente decretar a perda da soberania dos países membros, né? Eu acredito que, para início de conversa, seriam aqueles países que certamente gostariam de participar de um governo mundial e, aos poucos, aqueles outros países iam sendo isolados a ponto de que eles também se oferecessem para participar desse governo mundial. E com isso eu me pergunto: o Congresso Nacional, nossa Constituição da República? E creio que a maioria que assistir esse vídeo já deva ter ouvido falar da tal Agenda 2030, Agenda 2030, né? Que é um plano de ação global composto aí por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais 169 metas a serem cumpridos aí até 2030. Claro, são objetivos que ninguém é contra, né? É claro que tem também outros, tem aí um ou outro item discutível, mas no grosso são objetivos nobres, tais como erradicação da pobreza, entre outros. E o que mais dão ênfase
é na questão climática, um apelo de proteção ao meio ambiente, combate às mudanças climáticas, onde o Brasil está mergulhado até o pescoço nesse item. E o que eu tenho observado é a tentativa desses órgãos internacionais de transformar o país em um grande fazendão. É isso que eu digo, o Brasil. Todos aqueles grandes países que estão encabeçando esse projeto são países industrializados que nunca se preocuparam em proteger suas florestas e agora estão numa empreitada para barrar a industrialização do Brasil. Brasil que tem suas florestas protegidas em quase 50% do seu território. Mas acima de toda essa caridade que estão prometendo, existe aí um plano nefasto para controle e redução populacional. Pode ter certeza. Às vezes, quando eu falo isso, muita gente te acusa de conspiracionista, fala que você está viajando na maionese, usando chapéu de alumínio, mas eu não me incomodo com essas colocações, porque um dia essas pessoas talvez vão se lembrar que alguém tentou abrir seus olhos. O plano verdadeiramente é criar o reino do anticristo. Pensa uma coisa, por que esses grandes bilionários, esses países riquíssimos aí, esses bilionários como os da BlackRock, Rothschilds, George Soros e outros, não acabam primeiro com a fome que assola a África e tantos outros lugares no mundo? Pessoas têm morrido, têm falecido por causa da fome. E isso seria muito fácil. Mas eles preferem investirem em ONGs que estão principalmente na região amazônica. Eles preferem investir em ONGs que apoiam o assassinato de criancinhas no ventre da mãe, em ONGs empenhadas em facilitar a mudança de sexo. E como eu disse, o Brasil está mergulhado nesse plano da Agenda 2030 e se empenhando para ser o país pioneiro em algumas práticas, né? Nós já vimos aí sendo aprovado aí o crédito de carbono pelo Congresso Nacional e que sabemos que vai aumentar o preço dos alimentos. Assistimos o atual presidente da República clamar para entregar a nossa soberania a uma governança mundial. E foi em agosto, ele sempre fala, né? Mas em agosto do ano passado, o presidente Lula defendeu a criação de uma governança global ligada à Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo ele, só dessa forma países seriam forçados, por exemplo, a cumprir metas de combate ao aquecimento global. Ele disse na ocasião que seria preciso estabelecer regras para que os países cumpram. E o que ele ainda falou é que se não acontecer isso, a democracia correria risco. A verdade é que o senhor Lula da Silva está cumprindo acordos com globalistas. Isso tem ficado muito claro. E o secretário-geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, o Antônio Guterres, né?
também fez uma declaração na mesma linha. Isso foi em 2020. Ou seja, 3 anos antes de Lula assumir a presidência do país, afirmando que o mundo atual exige uma governança multilateral para funcionar como um instrumento de governança global onde for necessário. Em Apocalipse 13:1, o apóstolo João teve uma visão apocalíptica quando ele viu uma besta emergindo do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. No livro de Daniel 7:16, 16 ao 24, né? Fazendo aí uma comparação, podemos concluir que algum tipo de governança mundial será estabelecido pela besta, representado pelo chifre mais poderoso, que travará guerra contra o povo santo de Deus e prevalecendo aí sobre eles, né, durante um tempo. A Confederação de 10 Nações também é mencionada na estátua de Daniel 2, 41 e 42, onde o governo mundial final representado por 10 entidades simbolizadas pelos 10 dedos da estátua. Embora não tenhamos aí detalhes específicos sobre quais serão essas 10 nações e como elas se unirão, as escrituras são claras ao afirmar que a besta subjugará 3 delas, em Daniel 7:8, e as demais seguirão suas ordens. E a Bíblia mostra o que vai acontecer durante a tribulação. Será uma governança mundial representada pelo anticristo. O que nos leva a crer que não vai demorar muito. Apocalipse 6 é muito forte e traz com clareza em seus versículos que haverá o governo mundial, será o reino do anticristo. Vamos passar aqui pelo Apocalipse 6, né? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno seguia,
E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra: espada, fome, a peste e com as feras da terra. Veja que nesse versículo é explícito aí a grande tribulação, né? Os horrores que vão acontecer com a humanidade. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um com compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que poupassem ainda um pouco de tempo, poupasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus servos e suas irmãs, que haviam de serem mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Realmente é muito impactante esse Apocalipse 100. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meus amigos, Apocalipse 6 traz, é claro, acontecimentos que marcarão o fim dos tempos, a guerra, a paz, o governo do anticristo, a grande tribulação, as pestes, as mortes. E nós até tivemos notícias de pessoas importantes que estão se preparando. Pessoas que talvez nem acreditem, nem nunca leu a Bíblia, né? Mas estão se preparando, porque elas têm alguma informação e realmente esse dia vai chegar. E elas precisam se esconder, justamente como falou aí o versículo 15. E, né, a gente está vendo que a Bíblia está trazendo essa previsão. As pessoas estão fazendo bunkers, estão produzindo alimentos que durem aí mais de um ano armazenados, estão fazendo bunkers capazes de suportar anos e anos debaixo da terra. E nós devemos nos preparar, é claro. Isso não é para criar um alarde. A Bíblia diz tudo. Então é isso. Ficamos por aqui.